E aí galera, meu nome é Diego e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a renda fixa no Brasil para vocês. Fica ligado! Cada vez mais a gente tem observado as discussões aí sobre investimentos, as próprias regras de aposentadoria, né? Então INSS para servidores públicos estão em discussão aí no Congresso. E antigamente as pessoas simplesmente deixavam dinheiro lá na poupança, que rendia 0,5% ao mês mais a TR, dava 6,17% ao ano, colocava lá num fundo de investimento dos grandes bancos que tinham taxas, ou que continuam a ter taxas de administração bastante altas, ou em qualquer tipo aí de CDB, mesmo que não pagasse um percentual muito grande do CDI, e ficava feliz. Por quê? Porque o Brasil ele conviveu por muito tempo com as taxas de juros muito altas, ou seja, a renda fixa ela rendia sem fazer muito esforço. Contudo, a gente tem observado aí nos últimos anos que essa taxa ela tem diminuído. E hoje a gente está com uma taxa Selic de 6,5% ao ano. Em outras palavras, a poupança tem regras diferenciadas, os fundos de investimento ou CDBs têm um rendimento muito pequeno e muitas vezes a gente tem observado que esses rendimentos aí de renda fixa que a população brasileira estava acostumada, ela sequer está pagando a inflação ao ano, ou o rendimento real acaba sendo muito pequeno. E aí é importante para a gente descobrir quais investimentos têm um rendimento melhor e o que fazer diante desse cenário que ele tem sido bastante difícil aí para muitas pessoas. E antes então da gente comentar sobre quais são os tipos de renda fixa disponíveis aí para a população, é sempre bom fazer uma definição sobre o que significa renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento quando no ato da contratação o investidor já sabe quais vão ser as regras de remuneração. Nesse caso nós temos três regras principais. A primeira delas é a pré-fixada. A pré-fixada significa que, ao você fazer o investimento, você já sabe o percentual de rendimento que você vai receber ao final do período contratado. Por exemplo, é aplicado R$100 e está definido como pré-fixado um rendimento de 7% ao ano. Nesse caso, o investidor vai receber R$107. A segunda regra que nós temos é a pós-fixada. No caso da pós-fixada, você tem um índice, por exemplo, atrelado ao rendimento. CDI, Selic, IPCA, ou seja, você faz a aplicação, você não sabe exatamente quanto você vai receber ao final do período contratado, porque o evento ainda tem que acontecer. Quando passou esse período, você vai pegar esse índice, vai buscar nos sites oficiais e você sabe quanto que você recebe. E a segunda regra que nós temos são os pós-fixados. No pós-fixado nós temos o atrelamento a um índice, por exemplo, a Selic, ao CDI, o IPCA, e você não sabe exatamente quanto você vai receber. Ao final do período contratado vai ser feito esse cálculo e você só sabe então no momento do resgate ou no momento do vencimento do título. A terceira regra que nós temos são os investimentos de renda fixa chamados como híbridos. Neles, há uma parte já conhecida do rendimento que se assemelha ao pré-fixado, ou seja, tem um percentual, 3, 4% ao ano, por exemplo, e há uma parte que se assemelha ao pós-fixado, que seria o índice, por exemplo, o IPCA. Nesse caso, você tem o rendimento calculado das duas formas, IPCA mais 3%, Selic mais 1%. Ao final do período contratado, tem a parte de remuneração que você já sabe quanto vai receber e uma parte que vai ser calculada posteriormente. Já em relação aos investimentos em espécie, um dos mais conhecidos é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nele, o investidor está emprestando dinheiro para o banco e o banco, em troca, ele vai dar uma remuneração. Pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada e até a híbrida, embora ela seja menos comum. Nesse caso, é importante sempre falar que o CDB ele serve como margem de garantia lá na B3 para quem operar com ação, com opção, e é um investimento extremamente seguro. Por quê? Porque mesmo que a instituição venha a falir,
existe o Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGC. Nesse caso, até R$250 mil aplicados, o investidor ele vai receber de volta desse fundo, mesmo em caso de falência, de liquidação dessa instituição. Sempre é bom lembrar que do CDB é aplicado IOF, no caso da operação se for inferior a 30 dias, e ainda a incidência de imposto de renda, que se inicia em 22,5% para períodos mais curtos e pode chegar a 15% sobre o rendimento para períodos mais longos. Como segundo investimento de renda fixa, nós temos aí as letras de câmbio, também conhecidas como LCs. Nela, há muita semelhança com o próprio certificado de depósito bancário, ou seja, aplica-se aqui os mesmos impostos, IOF e imposto de renda, aplica-se também a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, caso sua aplicação seja de até R$250 mil, e há uma vantagem aqui, muitas vezes, na qual essas financeiras, por necessitarem dos investidores emprestando esse dinheiro para elas, para que elas possam fazer esses empréstimos no mercado, elas conseguem pagar muitas vezes uma taxa um pouco mais atrativa até do que do CDB. Dois outros investimentos bastante comuns no mercado financeiro são as LCIs e as LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de créditos do agronegócio. Estão lastreadas, respectivamente, no crédito imobiliário garantido por hipoteca ou alienação fiduciária, ou então no crédito agrícola. São dois investimentos que muitas pessoas gostam bastante porque, ao contrário das letras de câmbio e dos certificados de depósito bancário, eles são isentos de imposto de renda e IOF, ou seja, na modalidade contratada, seja pré-fixada, pós-fixada ou mesmo a híbrida, embora menos comum, você vai receber todo o percentual contratado. O governo não vai ficar com nenhuma parte. Temos ainda o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, e temos o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Esses dois tipos de investimento também são considerados de renda fixa e também há isenção neles para as pessoas físicas, tanto do IOF quanto do imposto de renda. Agora, diferentemente dos outros que nós tratamos até agora, não há a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Por isso é sempre bom ficar atento à empresa securitizadora que é a emissora desse tipo de título. Os prazos de vencimento costumam ser mais longos, então pode começar lá em 4, 5, às vezes até 10 anos de duração. E as regras de remuneração já são conhecidas quando da aplicação. Importante também sempre ficar atento ao rendimento, que por possuir uma garantia menor, digamos assim, o risco que o investidor tem é maior ao aplicar nesse tipo de papel, ele tem que receber uma remuneração maior do que os outros investimentos que nós falamos até agora. É um investimento aí bastante voltado para o público, tanto conservador até o público moderado. Por fim, temos o Tesouro Direto. É o queridinho da maioria dos investidores iniciantes, primeiro por possuir a garantia do próprio governo, ou seja, é um título extremamente seguro. Nele, há a possibilidade de você se utilizar das 3 regras que nós falamos no início do vídeo, ou seja, você pode comprar o tesouro pré-fixado, pode comprar o tesouro IPCA, que vai pagar o IPCA do período mais uma taxa de juros real, ou seja, uma taxa pré-fixada, que seria o híbrido, e temos ainda a letra financeira do Tesouro, que seria o nosso investimento em renda fixa pós-fixado. É o Tesouro conhecido como Selic. No caso do investidor aplicar no Tesouro Direto, há a possibilidade de se iniciar com valores a partir de R$30, ou seja, é acessível a toda a população. Nesse tipo de investimento, há a cobrança do IOF até 30 dias e se passar de 30 dias somente paga o imposto de renda, que varia entre 22,5% e 15%. É um investimento que vale bastante a pena para aquele investidor que está começando, e ele foi criado lá em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos por parte da maioria da população brasileira. Há uma cobrança de 0,25% ao ano pela B3 e
A instituição que vai intermediar a compra, ou seja, o banco ou a corretora, também pode cobrar uma taxa de administração. O que a gente tem observado nos últimos anos é que a maioria dessas corretoras e bancos tem zerado essa taxa, mas é sempre bom ficar atento. E aí galera, se vocês gostaram dessas informações, curta o vídeo, se inscreva no canal e até mais!